Oi, eu sou a Andréa Campanile e esse é o primeiro vídeo da série de 3 vídeos que a gente vai gravar do projeto A Arte no Lixo. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma bolsinha de mão. E para falar da bolsinha de mão, eu vou chamar atenção sobre um assunto importante que é a moda. Você sabia que a indústria da moda é uma das mais poluentes do planeta? Você sabe o ciclo de vida dos produtos que você consome? Aquela calça jeans, aquela jaqueta, aquela camiseta, sabe como foi feita? Sabe como é a produção do tecido daquelas roupas que você consome? Então a ideia daqui desse vídeo hoje é não só te ensinar a fazer uma bolsinha, mas também a gente repensar os tecidos que a gente usa, para onde eles vão depois que são utilizados. Então nessa aula a gente vai te dar um monte de dicas para a gente poder otimizar isso e pensar de forma mais sustentável, que tal? Só que antes de começar a nossa aula, eu vou propor um exercício fácil para você, mas que é super importante. Um exercício de respiração. O exercício de respiração faz com que a gente se conecte aqui onde a gente está, né? No projeto que a gente vai começar a criar. Isso estimula a nossa criatividade, tranquiliza a nossa mente e faz com que as coisas fluam melhor. Então eu vou te sugerir que faça comigo 3 respirações profundas e solte bem devagarinho. Se tiver vontade de fechar os olhos, pode fechar, mas o importante é a gente prestar atenção na nossa respiração. Vamos de novo? Mais uma vez. E agora vamos dar uma atençãozinha nas nossas mãos? Vamos fazer um alongamentozinho nos nossos dedos, porque afinal de contas, nos próximos momentos a gente vai usufruir bastante dessas mãozinhas, né? Então vamos aqui, ó, fazer um alongamentozinho, prestar atenção nos dedos, né? Movimentar, porque é a partir deles que a gente vai começar a fazer nossa arte. Vamos lá então? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é limpando a caixinha longa-vida que a gente vai utilizar. Essa bolsa que eu vou ensinar para vocês, a partir dessa bolsa a gente vai poder fazer muitos outros modelos. Então a partir dessa caixinha aqui que vai surgir a nossa bolsa. Então ó, saiu da mesa, a gente abre a caixinha. Eu normalmente faço um corte de tesoura na parte de cima, abro ela inteira, tá vendo? Aí com uma tesoura, todas as caixinhas elas têm uma emenda. A partir dessa emenda a gente abre, ó. Isso tudo que eu tô falando pra vocês é a partir da pia, tá? Na pia de louça mesmo, você pode colocar a caixinha junto com a louça e lavar junto. Abriu aqui, ó, de um lado, do outro, ela tem essa emenda. E aqui você vai passar esponja com sabão ou detergente que você esteja acostumado e colocar pra secar. Então assim, normalmente eu deixo 24 horas secar para ela poder voltar à mesma textura que a caixinha tem, que vocês vão perceber que é uma caixinha bastante firme. Então, a partir dessa caixinha, a gente vai começar os nossos cortes. A primeira coisa que a gente faz depois que a gente abriu a nossa caixinha é fazer uma base reta, né? Eu normalmente utilizo a marquinha da própria emenda da caixinha para poder fazer o primeiro corte. O outro corte, eu chamo de colocar a caixinha no esquadro, né? Para todas as suas medidas depois ficarem retinhas. Se você tiver uma base de corte, você pode só colocar na base de corte e você vai conseguir fazer, deixar a caixinha bem no esquadro. Mas se você não tiver, não tem problema. Você vai pegar a régua, vai marcar aqui 1 centímetro, vem aqui, marca 1 centímetro novamente, ó, daqui dessa partezinha, ó, marca 1 centímetro, vem com a régua e faz o corte. Aqui nesse momento quero dar uma dica para você. O importante é a gente tentar usar o máximo possível da caixinha, que a gente consiga descartar, né, depois encaminhar para reciclagem o mínimo possível de material. Então olha só, aqui a gente já tem a caixinha no esquadro, tá vendo? Já estamos com a caixinha no esquadro. A partir desse momento aqui é que eu vou escolher o tamanho da minha bolsa. Essa que eu trouxe de proposta para vocês
que eu já trouxe aqui cortadinha, eu vou mostrar. Ela tá na medida, ó, de 18 de largura por 29 de altura, tá? O que significa que assim, ó, eu vou mostrar o modelinho para vocês entenderem, ó. Essa é a largura da minha peça e a altura é a volta todinha dela, tá? Então, essa já é uma dica importante também. Se você quiser uma bolsa menorzinha, ó, então a partir dessa técnica que a gente está usando aqui, você consegue fazer desde um porta-moeda, ou uma nécessaire, ou uma bolsinha de mão. Então é a partir dessas medidas que você escolher, é que vai dar o formato para a tua bolsinha. Então assim, essa daqui, ela tá cortada de 19, vamos conferir aqui, ela tá cortada 18 por 29. Essa parte de fora, tá? A parte de dentro, ela é 2 centímetros menores. Eu normalmente deixo assim, tiro uns 2 milímetros na lateral. Não sei se tá dando para vocês perceberem aqui, ó. Aqui na parte de cima, ó, ela é bem pouquinho, uns 1 milímetro de cada lado menor, mas ela é 2 centímetros menores na altura. Porque quando a gente fecha, ela ocupa mais espaço. Então, o que acontece? Cortado as duas partes, essa aqui é a parte de dentro, essa daqui é a parte de fora, a gente vai cortar a aba, aquela que vai dar aquele charmezinho na nossa bolsa. E eu trouxe uma dica para vocês aqui também, que é bacana. Às vezes a gente fica com retalho, lembra que eu falei lá no começo para a gente otimizar o uso da caixinha longa-vida? E o que acontece? Quando sobra retalho de caixinha, às vezes eu vou fazer uma peça menor, sobra, eu já corto o molde da aba das bolsas. Então eu tenho aba de vários tipos, olha, eu tenho essa daqui que é redondinha, eu tenho essa daqui que, ó, que eu vou inventando, tá vendo, ó, vou inventando. Essa daqui é a triangular, olha só, ela é triangular. Essa daqui é mais arredondada, embora ela já tenha um bico mais redondinho, ela também... E tem essa daqui que é meio... ela é mais arredondada nas laterais, mas ela é retinha aqui no meio. E a partir desse molde, eu posso ir criando peças diferentes. Ela muda completamente a característica da bolsa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é redondinha. E essa daqui eu já resolvi fazer, ó, um bico maior, tá vendo, ó? Um bico maior e uma parte menor que a outra. Então vai da sua criatividade, aí é uma forma de você fazer peças diferentes e com a sua personalidade. Então é o seguinte, essa daqui que eu trouxe pra gente fazer hoje, eu trouxe ela redondinha. Então a mesma aba que eu fiz na parte de dentro, que essa daqui é a minha parte de dentro, eu vou fazer aqui na parte de fora. Então eu venho, coloco a peça aqui, marco, ó, deixo ela bem retinha, ó, deixo ela aqui bem retinha, marco a minha aba, sem tirar da altura, tá vendo? Eu coloquei bem na pontinha mesmo. E aí eu venho com a tesoura e corto a aba do formato que eu escolhi. Agora vamos falar um pouquinho da escolha do tecido para a gente fazer essa bolsa. A ideia desses vídeos era trazer ideias para vocês fazerem as bolsas, as peças com o que a gente tem em casa. Então olha só, sabe aquela calça jeans que você usou muito, você já levou na costureira para arrumar porque ela ficou puída assim na parte das coxas, mas que não tem mais jeito, você não consegue doar, você não consegue fazer mais nada? O que eu fiz? Vamos fazer uma bolsa. Então eu trouxe aqui, olha, um pedaço de uma perna de uma calça jeans, que as pernas são sempre as que ficam mais preservadas, a parte que fica mais preservada. E eu trouxe também um retalho de tecido. Esse daqui, inclusive, é doação de uma confecção aqui da cidade. Essa é uma outra ideia que eu vou dar para vocês. Os tecidos, ao invés da gente ter sempre que comprar, o ideal é a gente fazer parceria com costureiras ou então fazer parceria com confecções. As confecções têm muitos retalhos. Então, se você costura, você pode unir um retalho no outro, fazer uma peça super diferente para fazer a parte de dentro e a lateral da sua peça. Então,
Comprar não precisa ser necessariamente a única opção. Então a gente tem muitas opções para poder fazer peças bacanas com materiais que são bastante acessíveis. Então, olha, eu vou fazer aqui, cortei o tecido, vou mostrar para vocês que o tecido a gente sempre corta com uma sobrinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O tecido é sempre 1,5 dedo, mais ou menos, ó, 2 dedos, para a gente poder fazer a forração. Então vamos lá. Eu cortei aqui as laterais, mas a hora que chegar nas laterais eu mostro para vocês como é que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vou começar fazendo a forração da parte de dentro da bolsa, que é essa parte coloridinha. Então eu já coloco o tecidinho, normalmente coloco o tecidinho virado aqui. Percebam que nem a orelha eu tirei, porque eu quero descartar o menos material possível. Isso também é super importante. Ó. Essa é a cola branca extra que eu estou usando. A cola branca extra, além de colar de diferentes materiais, ela também é uma cola que dá sustentação para a minha peça, deixa a peça mais rígida, mais firme, cola melhor. Todas essas dicas de materiais a gente vai deixar depois na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Ó, passei uma quantidade de cola razoável, não precisa passar muita, mas é importante que você espalhe bem para não ficar acúmulo de cola em nenhum pedaço da peça. Ó, sempre nas bordinhas, que é o lugar onde seca mais rápido, e aqui onde a gente está gravando Santos, a gente está gravando aqui no Orquidário de Santos, está bem quente, então a cola vai secar rapidinho. Ó. Espalhei a cola, eu vou virar ela agora no tecido. Virei o tecido. Passa a mão do outro lado para que ela fique bem retinha. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar um pouquinho só da borda, fazer aí o arredondado. Partes arredondadas, a gente faz sempre alguns cortes para poder ficar mais fácil, ó. O corte não chega até o final, mas ele fica aqui quase pertinho, para a gente poder ter um acabamento bem legal. Essa é uma outra dica que eu costumo dar nas minhas aulas. Aqui na lateral, ó, a gente vai cortar mais ou menos, dar o espacinho de 1 dedo e fazer um corte transversal. A mesma coisa aqui, ó, 1 dedo, corte transversal. Ó. A gente vai passar aqui a cola nas laterais menores primeiro. Vai dar uma sujadinha de cola aqui nessa parte, para ela poder colar. Ó, viramos. Eu tenho aqui um vincador que, caso você não tenha, pode ser a tampa de uma caneta, você pode improvisar, não tem problema nenhum. Aqui também eu dou uma sujadinha de cola no tecido, ó, para poder depois ficar mais fácil da gente colar essa parte. Ó, venho aqui, só virar, tá vendo? Para facilitar, tenta prender bem todas essas partinhas para depois, na hora da montagem da bolsa, ela ficar mais firme. Ó. E agora a gente vai forrar a parte da lateral. É importante que o tecido fique bem justinho aqui na caixinha, tá? Não deixe folga. Porque uma coisa que eu sempre falo nas aulas, que o acabamento das peças, ele é super importante. Não é porque a gente está usando retalho, caixinha longa-vida, que eu não tenho que prestar atenção aos detalhes. Muito pelo contrário. Quando você reaproveita material, que aquele material é o upcycling que a gente chama, né? Que a gente está transformando um material que não foi feito para isso. Então, a caixinha longa-vida não foi feita para fazer bolsa, mas ela é um material excelente para isso. Então, a gente tem que ter mais capricho e mais cuidado na hora da gente produzir as nossas peças.
Eu costumo começar com a parte de dentro, enquanto ela vai secando um pouquinho, porque é nela que a gente vai aplicar depois o fecho, então eu vou deixar aqui secando um pouquinho. E agora a gente vai para a parte de fora, onde a gente escolheu aquele jeans, da perna de calça jeans. Aqui eu tenho uma outra dica para te dar. Ah, quero fazer uma peça diferente, eu gosto de tecido estampado, só o jeans vai ficar muito sem graça. Ó, eu trouxe até uma bolsinha jeans do meu uso, que inclusive tá bem velhinha, mas que ela também é feita com retalho, ó, isso aqui a parte de dentro é retalho, e a parte de fora é feita com uma perna de calça jeans. O que eu fiz aqui, ó? Eu usei a emenda da própria calça jeans, a costura, na verdade, da própria calça jeans, para poder dar um toque diferente. Então você pode usar, por exemplo, o bolso, a parte de trás, o bolso da calça jeans, ou por exemplo, se você tem alguma aplicação, na perna tem algum metal, usa essa parte do metal para fazer da tua peça diferente. Uma outra ideia que é bacana da gente trazer também, por exemplo, são esses stencil. Você pode ter um stencil aí bacana que você goste, ó, tá vendo? Ah, gosto de desenhos, eu trouxe um de corujinha, ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Esse resolveu prender bem agora. Eu trouxe um de corujinha, mas tem de gatinho. Eu gosto muito de formas gráficas, né? Eu trouxe um de gatinho para vocês verem também, porque eu também sou gateira, ó. Então o que acontece? Você pode, com a caneta de tecido, ó, fazer uma aplicação. Eu trouxe aqui um tecidinho para mostrar para vocês. Porque eu vou fazer essa nossa peça, eu vou fazer ela básica. Mas você pode, por exemplo, ó, essa daqui é uma caneta de tecido simples, que você encontra em loja de material de artesanato. E você vem e pinta, ó, teu gatinho no jeans para personalizar. Você vai ficar com o seu tecido personalizado, sem precisar comprar necessariamente o tecido, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Quais são as possibilidades, quais são as atitudes que a gente pode repensar para não precisar... Ó aqui meu gatinho, vamos pintar um outro aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer uma bolsa toda cheia de gatinhos com o material que você tem em casa. Então, aqui eu vou deixar a nossa bolsinha jeans lisa mesmo. Eu quero fazer ela porque o tecido da lateral já é colorido, então eu escolhi deixar a bolsa toda em jeans. Então o processo é o mesmo. Vamos passar a cola em toda a volta. Vendo? Não pode ficar sobra de tecido aqui, ó, tá vendo? Ó, o tecido tem que estar bem firminho aqui na parte lateral, porque na montagem essa parte faz bastante diferença. Então pronto, ó, já estamos com a parte de dentro e a parte de fora da nossa bolsa forradas, tá vendo, ó? Agora a gente vai para a lateral. A nossa lateral também tô cheia de dicas para dar para vocês. Vocês sabem, um papelão fininho, às vezes uma sacola de presente de papelão que a gente recebeu, ou então, sabe aquele encarte que vem dentro da camiseta, a gente compra a camiseta, algumas camisetas não vêm com aquele papelão, aquele papel craft que vem dentro da camiseta? É esse papelão que a gente vai usar, que eu estou usando aqui. Como é que eu vou fazer a lateral da minha bolsa? Terminou de fazer a parte de dentro, a parte de fora, eu vou mais ou menos já estipular, ó, tá vendo, ó, que tamanho que eu quero o meu fole. Essa parte lateral, ela chama fole, que é mais ou menos aquele fole da sanfona, sabe? Então essa lateralzinha aqui, ó,
essa lateralzinha que a gente vai fazer, tá? O que que a gente vai, como é que a gente calcula esse fole? Eu normalmente uso um potinho de papinha. Eu trouxe uma outra dica também para vocês, que é um fole fácil, que eu também vou deixar o link para vocês depois acharem na internet. Ele tem vários tamanhos, então se você for fazer bolsa, ele tem maior, ele tem menor, tem como fazer. Então o que que eu faço, né? Para fazer esse fole eu venho, se eu já tenho fole fácil, eu venho, coloco em cima do papel e corto. Ou então eu faço aqui a parte de baixo aqui do potinho e também calculo a altura do meu fole na bolsa, no tamanho da bolsa que eu quis fazer. Então percebam que não tem uma receita exatamente, porque tudo vai depender do tamanho que você vai querer a sua bolsa. Se for um porta-moeda, o fole é menor; se for uma bolsa de mão, o fole é maior; se for uma nécessaire, como essa pequenininha, o fole é menor. Então não tem uma medida exata, tá? Mas você se baseando por esse potinho, porque eu trouxe esse potinho porque era o que eu tinha, mas se você tiver um potinho aí na sua casa, também dá para fazer tranquilamente. Então você vai usar a parte arredondada na parte de baixo e vai fazer uns 2, 3 dedos mais ou menos. Para esse tamanho que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir fazer o fole. Então, para forrar o fole, a gente precisa que o tecido ele seja assim, ó, um sanduíche de tecido. Então como é que a gente calcula isso? Um dedo mais ou menos de cada lado, uns 2 dedos na parte de baixo, e ela precisa cobrir os 2 lados, porque precisa esse papelão, ele precisa estar coberto tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. E a gente vai colar dos 2 lados. Então, vamos colocar colo de um lado. Ó. Centralizei. Vou passar a cola do outro lado. Importante ficar bem coladinho mesmo. E aí eu dou aquela sujadinha de cola na parte lateral, porque esse tecido com a cola, quando ele tá coladinho aqui do lado, fica mais fácil de aplicar o fole, tá certo? Ó, fechamos. Então tô com o fole pronto. O fecho que a gente vai usar aqui é aquele fecho de ímã, tá? É o fecho básico de bolsa de ímã. Então essa parte aqui que tem o pininho, ela vai ficar na parte de dentro da bolsa. Como é que a gente aplica isso? Ele vem com uma chapinha. A gente vai centralizar esse fecho, ó. A minha peça tem 18, então eu venho aqui, né, no 9, faço uma marcação. Ela tem que ficar mais ou menos meio centímetro para baixo. Faço uma marquinha, ó. A partir da marquinha, que ele tá no centro, eu vou fazer a marca para poder colocar o meu fecho. Então eu venho com o estilete. Opa, que o pincel quer vir junto. Venho com o estilete e faço um cortezinho. É super importante você tomar muito cuidado nessa parte, porque ele precisa tomar cuidado para não se cortar. Então venho aqui e encaixo o fecho, olha só. E essa é a travezinha que a gente coloca para poder dar sustentação. Aí venho com a tesoura e fecho. Pronto. Agora vamos calcular a outra parte do fecho. Isso tem vários jeitos da gente fazer, tá? Então eu vou trazer um para vocês aqui, que é o que eu mais costumo fazer, que é o que eu acho que é o mais prático. Você posiciona, tá vendo, ó, lembra que a gente deixou a parte de fora maior. Então você deixa um pouco, um dedinho mais ou menos, 1 centímetro para cada lado, e faz já o molde da tua bolsa, ó. Ó. O importante nessa hora, gente, é a bolsa tá bem alinhada. Para você depois não ter problema da bolsa com o fecho pronto, você
ficar com ela torta, tá? Então, ó, tá vendo que ela minha tá bem assim, tá bem justinha? O que que eu faço, né? Como eu tô com as laterais livres para poder colocar a mão, eu venho aqui e forço. Eu aperto bem, tanto na parte de dentro, ó, minha mão tá aqui dentro, ó, apertando, e aqui a de fora também tá apertando. Conforme eu faço isso, ela faz uma marquinha, aí eu venho com a caneta e faço uma marquinha aqui para saber aonde eu vou aplicar meu fecho. O que você pode fazer também é dar uma sujadinha com giz, se você tem um giz ou se você tem aquele giz de marcar tecido, você pode usar e fazer o mesmo que a marquinha vai ficar também. Então tá aqui, né? Fiz a minha marquinha, venho com a minha, com o meu fechinho, ó. Fecho aqui, faço uma marquinha de um lado, outra do outro. O estilete, nessa parte eu sempre peço para vocês tomarem bastante cuidado. Eu até tenho uma almofadinha, sabe? Um pedaço de EVA alto, que eu normalmente coloco em cima para poder fazer esse corte, para ficar mais seguro. Então, ó, aplico aqui o meu fecho e coloco a minha travinha. Já estamos com a parte, ó, meu jeans aqui tá um pouco descoladinho, venho aqui, cola um pouquinho mais. Agora a gente vai fazer a aplicação do fole. A gente vai arredondar esse tecido, ó. E lembra os cortes que a gente fez aqui na lateral para ele poder... As partes redondas, normalmente a gente faz esses cortes, né? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer esses cortes para ele poder encaixar bem bonitinho na nossa peça. Então, ó, tá vendo? Só para vocês verem, o meu fole tá aqui. Eu venho com o corte quase perto dele, ó. Não corto ele, vou deixando aqui. Normalmente quem faz bolsa, e se você faz aí na sua cidade, escreve para mim, me conta, é sempre a parte mais trabalhosa, né? Todo mundo fala assim, ai meu Deus, o fole. Então, só o fato da gente já estar com esse papelão aqui do lado, e você vai ver que assim, mesmo com o papelão, você tem uma flexibilidade na peça. Então ele não fica um fole rígido, ele fica um fole mais forte, mas ele também fica flexível. Como é que a gente vai fazer a aplicação desse fole? O fole fácil facilita muito, mas eu vou fazer das duas formas. Vou fazer de um lado com fole fácil e do outro lado com o potinho que eu trouxe de sugestão para vocês. Então a gente vai aplicar o fole aqui na parte de dentro da nossa bolsa. Então eu começo, ó, passando cola na primeira parte onde eu vou aplicar. E esse papelão que eu deixei dentro, ele vai ser nosso guia. Então, ó, eu posso até fazer uma dobrinha, ó, talvez fique mais fácil para vocês visualizarem aí, ó. Vou fazer uma dobrinha aqui, então ele já vai estar pronto para o encaixe, ó. Encaixo de um lado. Eu normalmente coloco uma fita crepe para poder ele não sair do lugar. Só que a mágica do fole fácil tá aqui, ó. Porque eu encaixo ele aqui e encaixo ele do outro lado da minha peça, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó? Eu encaixo ele de um lado e encaixo do outro, mesmo que ele seja menor, ele tá me dando suporte aqui pra poder aplicar meu fole, entendeu? Aí eu venho aqui, coloco mais cola do outro lado e aplico, ó. Eu posso servir, até ele aqui pode servir de guia, porque essa parte também tem que ficar bem encaixadinha. E a parte de baixo a mesma coisa, ó, tá vendo? Venho colocando cola aqui, ó. Vamos espalhar, né, essa cola. Lembra que eu falei pra vocês que essa parte era legal passar cola também? Porque aí ela não solta. E aí, ó, faço uma conchinha com a mão, assim, ó, um côncavo com a mão. Segurei. Aqui você também pode colocar uma fita crepe para não sair do lugar, ó, que legal. Coloco uma fita crepe. Posso colocar uma fita crepe aqui também, até para esperar ajudar a secar. Depois a gente pode tirar, mas enquanto não seca, ó. Ou pode ficar também, não faz diferença não, que ela estiver bem coladinha.
Agora a gente vai para o outro lado do fole. Ai, Andréia, não tenho fole fácil, não dá para comprar agora, como é que eu faço? Vou ensinar vocês também agora com um potinho de papinha, mas que pode ser um outro potinho pequeno que você tiver aí. Então a mesma coisa, ó. O fole ele já vai me dar, vou até marcar aqui, ó, de novo para vocês verem mais uma vez, que ele já vai estar na medida para encaixar. Então eu venho aqui, passo cola na parte da frente primeiro, espalho. E aí eu venho com a parte do fole, ó, e aplico aqui, ó. Estão vendo, ó? A parte que tem o papelão, ele já vai ser meu guia, ó. Ele já vai ser meu guia. Venho com uma fita crepe, prendo para ele não soltar. Pronto. Agora, a parte do potinho é justamente para ele dar essa sustentação na hora de aplicar. É claro que assim, o potinho tem a curvatura menor do que a do fole fácil. Então eu vou aplicar essa daqui para vocês verem, ó. O potinho, ele tá me dando só um guia para eu poder fazer a outra aplicação. Mas é importante que dos dois lados ele fique na mesma altura, ó, tá vendo, ó? Então eu vou traçar aqui uma linha imaginária e vou aplicar cola para o fole ficar retinho. Porque não fica bonito quando já aconteceu de eu desmanchar a bolsa toda, porque o fole tinha ficado em altura diferente. E como eu disse para vocês que a gente tem que ser bastante criteriosa na hora de montar peças com reaproveitamento, é bem isso mesmo, a gente precisa ser bem criteriosa. Então, ó, coloquei aqui, tá vendo que tá na mesma altura, acho que esse aqui tá um pouquinho mais para baixo, coloquei um pouquinho mais para cima. Venho aqui, coloco uma fita crepe para ele não sair do lugar. E aí com o meu potinho, eu consigo ter sustentação para poder fazer essa volta. Tá vendo, ó? Vou colocar a cola aqui, ó. E vou ter sustentação para fazer o meu arredondado. Lembra o côncavo da mão? E eu também tenho o guia, lembra que a gente tem o guia do papelão. Então fica mais fácil de fazer um fole mais ajustado, tá vendo, ó? Então, tanto o potinho de vidro aqui, como o papelão do fole, vai dar essa sustentação para a gente fazer. Eu vou só colocar aqui para ficar os dois do mesmo tamanho, porque lembra que eu fiz de um lado com o fole fácil e vou só finalizar com o fole fácil para os dois lados ficarem iguais. Ó, vou aplicar aqui o meu... Quero que vocês façam o fole assim, com esse vidrinho embaixo e depois me contem para dizer se facilitou ou não facilitou a vida, a aplicação do fole com o vidrinho. Ó, e aí tá vendo, ó, ele tá na medida certinha porque ele tá com o papelão também na parte de baixo. Certo? Agora a gente vai para a parte final da nossa bolsa, que é fazer a aplicação. Nessa parte... eu vou dar uma outra dica para vocês. Andréia, quero colocar uma alça. Pô, você costura? Infelizmente, uma das poucas coisas que eu não faço de artes manuais é costurar. Pega esse tecido da parte de dentro, sobrou um pedacinho, faz uma tirinha, faz uma costurinha e faz uma alça de mão. Para essa, ó, eu tenho uma aqui com uma alça de mão de couro sintético. Mas faz uma alcinha com o próprio tecido, vai dar uma graça, vai ficar lindo. Ai, Andréia, eu tenho uma sobrinha de um corinho sintético aqui. Faz uma alça tiracolo, aplica de um lado e do outro, vai virar uma bolsinha tiracolo. Então, essa bolsa, esse modelo de bolsa, ele pode ser muito versátil para você fazer outras coisas. Outros modelos de bolsa. Então, aí agora a gente vai passar cola na parte de dentro. Normalmente eu espalho a cola mesmo na parte de dentro, ó. Na parte de dentro fora, dando bastante atenção para as laterais, tá? Uma outra dica que eu dou, mesmo antes da gente finalizar, é que assim, eu normalmente deixo as peças secarem durante 24 horas. Deixou secando 24 horas... tem uma encomenda, né? Uma encomenda de uma bolsa. Antes de você entregar, faça uma vistoria mais minuciosa da peça, sabe? Olha se não tem nenhum espacinho que ficou faltando cola.
Olha a parte do fecho, porque normalmente a parte do fecho, olha, fica com pouco tecido. Então assim, observa se falhou ali alguma cola, passa a cola de novo, deixa secar para poder entregar a tua peça mais impecável possível. Aí a mesma coisa, agora a gente vai fazer a aplicação da parte de fora. Lembra que a gente deixou aqui a parte de fora maiorzinha? A gente vai então, neste momento, fazer uso do nosso bom e velho pregador de roupa. Olha só, vamos pregar ele aqui, ó. Isso vai também dar uma super ajuda na hora da gente centralizar a nossa peça. Ó, muitas alunas minhas me falavam assim: ai, Andréia, mas na hora de aplicar, de colocar a peça, ela não se encaixa direitinho. Encaixa, a gente, se tiver que tirar, tira, põe de novo. O importante, ela tá super bem, ó. Uma das partes da bolsa que precisa estar muito bem colocadinha é essa parte da lateral do fole, porque essa é uma parte que faz toda a diferença na tua bolsa. Então, ó, coloca um pregador aqui, coloca um pregador. Vou sempre colocando o pregador conforme eu for montando, tá vendo? Pra vendo se ele tá realmente bem encaixadinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo que ele tá super bem encaixadinho aqui, ó, não tem nenhum vão, a peça tá inteira colada. Se depois que você deixou secar, ficou abertinho, você vem com o bico fininho, porque vocês viram que eu tô usando um tubinho para passar cola. Tem um tubinho que tem um biquinho mais fininho, você coloca a cola aqui dentro e prende, e pra ele ficar realmente bem perfeitinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, que tá bem perfeitinho aqui essa lateral. E aí, vamos aplicar o pregador na parte toda em volta. Vamos repensar aqui comigo? A gente usou uma perna de calça jeans, a gente usou retalho de tecido e a gente usou cola e fecho. Então, o nosso custo de material é bastante reduzido, o que isso aumenta o nosso retorno na hora de fazer uma renda extra para casa, né? Ou mesmo trabalhar com isso, vender as bolsas, fazer os seus modelos personalizados, divulgar. E tenham orgulho de dizer que é feito de reaproveitamento, porque tanto você como a pessoa que está comprando a sua bolsa está ajudando o planeta, não jogando lixo fora, né? Não encaminhando aquele resíduo que ia sobrar para fazer peças lindas. Tá aqui a peça pronta, ó. Essa é uma peça pronta que já tá sequinha, ó. Tá vendo? E essa é a peça que eu tenho certeza que você vai fazer, vai adorar e vai se apaixonar. Então, se você tiver dúvida, segue a gente nas redes sociais, Oxigênio Criativo, no Instagram, Facebook. Aqui deixa sua dúvida nos comentários que a gente vai respondendo, e precisar falar com a gente é só chamar. Faz aí, depois me conta o que é que você achou. Beijo!